Titi? Nossa, essa menina tá, graças a Deus, cada dia maior. Tudo bem, Bela? Tudo jóia. O céu hoje tá tranquilo para essa semana ou não? Bom, tá um pouquinho de cada, né? A gente tem uma lua nova na quinta-feira que vai ser também um eclipse do Sol. E vamos saber qual é essa influência que eu venho já aqui pra gente começar a falar de astrologia. Ah, tava como eu aqui esperando pra gente saber as previsões, né, pra semana. Titi já começou dizendo que tem lua nova entrando essa semana, né? Isso, tem uma lua nova na quinta-feira, né? E em geral, lua nova é aquele momento que a gente sempre fala para plantar sementes e começar coisas novas. Mas é uma lua nova que é também um eclipse do Sol. Então a gente tem que sempre tomar um pouquinho mais de cuidado com o que a gente vai começar. Então, ficar atento com esses começos. Exatamente. Então, assim, é uma semana para começar aquilo que está muito encaminhado e que a gente tem muita certeza. Senão é melhor esperar o comecinho da semana que vem para iniciar as coisas. Fora isso, qual outra tendência para todos, assim, no ar, assim, no céu? O que você está percebendo? A tendência é potencializar muito as coisas, trazer mais clareza. Então, assim, a gente já está percebendo, é um ano de muita intensidade, muito extremo, né? A gente vê isso, tenho falado muito assim, na política, nas amizades, as pessoas estão muito extremas para um lado, para o outro. Isso tende a potencializar muito ao longo dessa semana. Então, uma semana tensa? Nesse sentido, sim, né? Porque polariza, né? Mas também traz clareza. O eclipse, ele é sempre aquele momento que escurece para que a gente possa trazer a nossa luz à tona. É, mas é que é um momento mais forte, né? É sempre mais intenso e transformador. Você enxerga de um jeito, você não fez? Então vamos fazer. É bem por aí, a vida empurra, né? E o eclipse, a lua nova vai acontecer em Escorpião, que começa, o Sol entra em Escorpião na quinta-feira e já na quinta-feira tem uma lua nova com eclipse. Bom, vamos ver signo a signo como essa influência vai chegar até a gente, né? Começando com Áries. Quem é de Áries, o que vai sentir essa semana? Alguma mudança intensa. Então, assim, o que vale para essa semana, vale também, de certa forma, pelas próximas 3 a 4 semanas, porque é começo mesmo de um novo ciclo. Então, para Áries, vem alguma transformação grande pela frente. Então, seria uma semana de ter mais cautela, de fazer as coisas com mais cuidado, porque eles provavelmente vão querer radicalizar em alguma coisa e mudar de uma maneira meio brusca. E aí vale o que eu falei para todo mundo, só se tiver muita certeza do que está fazendo. Se não, é bom respirar fundo e esperar passar um tempo. Planejar, né? Planejar muito tempo, a gente sabe que não adianta dizer para a Ariana, porque a Ariana dá vontade de fazer agora, eles fazem, né? Mas respira um pouquinho, pensa, tenha certeza. Conversa com alguém, né? Troca uma ideia. Eles estão ainda num momento essa semana inteira favorável para isso, para ouvir conselho. Isso ajuda a repensar. Mas alguma coisa tem que mudar. Mas em qualquer área da vida? Qualquer área da vida. Cada ariano num momento diferente. Exatamente, mas no caso dos arianos a gente pode pensar na vida como um todo. Então algumas dessas mudanças pode até ser alguma mudança de trabalho que reflete no relacionamento ou vice-versa. Né? Porque é difícil a gente separar as coisas assim também, né? É que a gente não é uma coisa só, né? Então, é difícil. Tudo influencia tudo, né? O tempo todo, não tem jeito. Com certeza. E uma coisa que eles podem fazer que vale a pena é assim, jogar uma coisa fora, abrir espaço aqui para introduzir outra, então fazer algumas trocas também. Boa semana e calma para você de Áries. Ou quem tem ascendente em Áries também vale, né? Taurinos, como estarão essa semana? Bom, a grande mudança que o eclipse tende a trazer deve ser nos relacionamentos. Então, eles talvez tenham alguma surpresa, alguma mudança em alguma relação. Pode ser uma sociedade, uma parceria, um relacionamento amoroso ou familiar. Então, é importante também colocar a energia ali e tentar negociar o que for preciso. Então, assim, não culpar o outro, porque eles estão com essa tendência de achar que todos os problemas deles, a culpa é do outro. E não é, né? Não é bem assim. Então, talvez eles precisem aproveitar essa semana para mudar algum padrão, para se relacionar melhor. Então, é importante assumir um pouco isso também nas mãos deles. Até o que o outro faz pra gente foi escolha nossa, se a gente permitiu. Com certeza, e a gente atrai. Eu acredito muito que a gente atrai as pessoas para nossa vida. Tem um porquê delas estarem ali, né? Com certeza, e o nosso aprendizado está muito nos relacionamentos, né? Então acho que os taurinos vão sentir muito essa semana. Boa semana para você de Touro. Já quem é de Gêmeos? Bom, os geminianos continuam naquela fase de rever as coisas, de revisão geral. Mercúrio está retrógrado ainda até o fim de semana. E aí, a mudança que o eclipse vai trazer tende a ser na rotina. Então, assim, essa semana ou nas próximas 3, 4 semanas, alguma coisa significativa na rotina muda.
E se os geminianos não se organizarem para isso, eles vão ter problemas daqui um pouco mais para frente. Então é bom se organizar, né? Ou então a vida faz a gente se organizar na marra depois, né? Faz. E assim, por mais que os geminianos sejam flexíveis e se adaptem, pode ser uma mudança que muda alguma coisa tão grande que eles vão ficar ali dançando perdidos no meio de um monte de coisa. Então precisa ir resolvendo mesmo os problemas, tirando na frente e fazer tudo o que precisa ser feito. É boa semana para você de Gêmeos, mas com cautela, né? Com cautela, mas resolvendo. É olhar para os problemas, não empurrar com a barriga, né? Porque os geminianos às vezes têm mania assim, aqui tá com problema, mas ali tá dando certo, então eu vou fazer aquilo, ali, né? Não foge dos problemas, resolva, que é semana de solução. Só cautela para saber a forma correta de agir, né? Com certeza, o jeito e o foco. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos. Os cancerianos estão extremamente sensíveis, mais românticos, um pouco mais otimistas do que nas últimas semanas, então isso também diminui aquela tendência ao drama, ao sofrimento. E é uma semana de muita criatividade, então seria interessante assim dar vazão para essa criatividade, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Uma boa semana também para começar alguma coisa, por exemplo, um hobby novo, ou resgatar, né, retomar alguma atividade que fazia e gostava muito, mas puxando mais para esse viés criativo. Que legal, uma semana positiva, né? Muito positiva e muito positiva para a vida social também. Que bom. Você de Câncer, aproveite a ótima semana. Já os leoninos? Bom, os leoninos devem ter alguma movimentação dentro de casa ou no ambiente familiar, né, ou com alguém da família. Então eles talvez se voltem muito para isso. Então, já ao contrário dos cancerianos, a vida social talvez não seja o grande foco da semana. Seja a família. Que normalmente eles gostam, né? Então assim, se eles quiserem ver muita gente, é melhor fazer um jantar em casa. Trazer para dentro de casa. Isso, preferir esses programas mais intimistas. E pensando nisso, também é uma ótima semana para resolver os problemas familiares. Ai, que bom. Porque essa é uma semana que puxa muito a gente para resolver algumas coisas na nossa vida. E quando a vida puxa, é bom a gente resolver aceitar a indicação, né? E no caso dos leoninos, assim, se vier alguma coisa à tona de passado, também significa que está na hora de resolver de uma vez por todas. Boa semana para você de Leão. Volto para a gente falar dos outros signos agora. Agora quem é de Virgem, virginianos. Bom, também continuam nesse processo de reflexão e revisão das coisas como os geminianos. Mercúrio continua retrógrado. Então é importante repensar muito os valores, as opiniões, os conceitos, não ter medo de mudar de ideia, de mudar de padrão, de mudar de comportamento. O que pode pegar um pouco é a questão da comunicação, tem que ser muito precisa, muito objetiva. Mais direto, né? Isso, então assim, por um lado tem que falar o que precisa falar, que às vezes é difícil para Virgem, eles são mais tímidos, eles têm um lado mais cuidador. Eles são mais indiretos do que falam direto, né? É verdade, e essa semana eles precisam ser mais objetivos e diretos. Por outro lado, não é uma semana para sair falando tudo para todo mundo, porque eles podem ser cobrados por isso ou provocar algum tipo de problema. Então, assim, tem que falar o que precisa ser falado, mas também guardar um pouquinho os seus planos, aquilo que ainda não está muito bem formatado, é melhor esperar um pouco para divulgar. Então, semana de sabedoria, para saber a hora certa de falar e a hora certa de se calar, né? Com certeza, é uma sabedoria que vem muito da intuição, vem muito do pensado, do manter a calma, o equilíbrio, respirar né? fundo, né? Sempre. Todo mundo devia fazer isso antes de falar, né? A gente bem que tenta, mas nem sempre a gente consegue. Quando vê, já foi, né? Mas acho que é um dia após o outro, né? Com certeza, é aprendizado, né? E os virginianos, eles costumam ter um pé no chão, é que de vez em quando estão numa semana de mais ansiedade, então eles também podem querer resolver tudo. E é bom controlar mais nessa hora, né? Boa semana para você de Virgem. Librianos. Bom, a revisão dos librianos tem muito a ver com dinheiro, com valores, com as questões materiais. É uma semana para tomar muito cuidado com os gastos. Eles podem ter algum impulso de eu quero isso e eu vou ter isso de qualquer forma. E o qualquer forma, às vezes, complica a vida, né? E às vezes vai gastar aquela reserva, aquele dinheiro que está destinado para outra coisa, né? Por outro lado, se você juntou dinheiro por muito tempo e finalmente você vai conseguir fazer isso, pode ser realmente uma semana maravilhosa para isso, mas aqueles investimentos que já vêm sendo planejados. Sem loucuras, né? Nenhuma loucura, nenhum exagero e nenhuma compensação, né? Porque às vezes os librianos também têm um pouco isso, né? Não deu certo aqui, então vou fazer outra coisa para me agradar. E aí talvez você fique amarrado nesse que era para te agradar, sem precisar, né? E o agradar os outros também. Então assim, não gaste muito dinheiro ou muita energia para agradar as pessoas sem ter certeza que as pessoas merecem e vão saber retribuir. Verdade. Boa semana para você de Libra. Quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos estão chegando aí no mês de aniversário, que começa a partir de quinta-feira.
Então tá na hora mesmo de pensar o que eles querem para esse próximo ano. Isso significa que vai virar o ciclo e, de certa forma, já cada vez mais tranquilo com relação a esse ano tão difícil que eles passaram. Eu já tenho falado que está amenizando. Pesado, né, para quem é de Escorpião. Muito, e assim, muitos aprendizados, amadurecimento à força, muita responsabilidade, coisas importantes. E agora que começa o ano novo, então assim, o que eles aprenderam com tudo isso? Tem que fazer um balanço, né? Então, é a semana para fazer o balanço e, a partir daí, começar a plantar as coisas novas para o próximo ano. Quer dizer, próximo ano depois do seu aniversário, né? Porque se conta esse ano astrológico assim, né? Que é quando começa o nosso ano, é no dia do nosso aniversário, né? Uns 10 dias antes a gente já começa a entrar nesse clima. Boa semana para você de Escorpião. Volto pra gente falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Rapidinho. Agora, quem é de Sagitário, como terá a semana? Bom, normalmente eles são muito expansivos, porém essa semana eles tendem a estar um pouco mais introspectivos e esse seria o ideal. Então é importante conciliar aquela vontade de ir para o mundo que os sagitarianos normalmente têm, com a necessidade de ficar mais quietinho no seu canto e de também não sair contando tudo para todo mundo e fazendo aquilo que dá na telha, né? Então é um momento mesmo de reflexões muito profundas. As maiores coisas vão acontecer internamente, na verdade. Mas eles que estão no quartinho escuro essa semana? Isso. Essa semana e, de certa forma, pelas próximas, mas essa semana muito. Mas é importante esse momento de reflexão que a gente para e a gente fala quartinho escuro porque não tem influência nenhuma de fora, né? Pra você tentar se entender. Né? É importante até falar que quando a gente fala de quartinho escuro, não é uma coisa ruim, porque às vezes tem gente que depois escreve e fala assim, ai, mas que medo, quartinho escuro. Né? Quando a gente fala quartinho escuro, é exatamente, você não tem a influência do mundo lá fora e você olha pra dentro e a gente precisa fazer isso. Eu acho que o certo seria que a gente fizesse isso, meio que não digo diariamente, mas de tempinho em tempinho, sem necessidade da astrologia impulsionar a gente, essa mudança. Com certeza, né? E assim, por exemplo, esses momentos, a semana do quartinho escuro é uma ótima semana para prestar atenção nos sonhos, para prestar atenção nos sentimentos. Então, os sagitarianos podem estar mais emotivos, mais sensíveis, percebendo mais o que lá no fundo eles querem de verdade. Semana benéfica, essa e pelo visto as próximas nesse sentido, né? Isso. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Bom, precisam rever um pouco os ideais, o que eles querem para o futuro e pensando nisso, rever um pouco quem são as pessoas que fazem parte da vida deles. Onde pode pegar alguma coisa aí, a questão de amizades, de grupos, eles podem se sentir um pouco deslocados dentro de um grupo no qual eles fazem parte há muito tempo. E isso pode ser mesmo aí uma ficha caindo que talvez seja a hora de mudar de turma ou talvez de mudar a relação que eles têm com as pessoas em geral. Mas não é muito fácil para quem é de Capricórnio enxergar isso não, né? Não é, e as mudanças em geral são muito difíceis. E aí pode até acontecer assim, alguma decepção, alguma situação tensa com alguma dessas pessoas. E aí eles vão ter que usar mesmo o senso prático para seguir em frente, não ficar sofrendo tanto por causa disso. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, alguma coisa importante também acontecendo na vida, um pouco que eu falei para os arianos, vale para os aquarianos, então eu que tenho então ascendente em Áries, ferrou, né? Duplamente, alguma mudança vem pela frente, assim, deve ter aí a ideia do que é essa semana e isso deve se desenvolver nas próximas semanas. Isso pode ter um foco mais profissional, mas pode ser alguma outra situação em que acaba refletindo na carreira, na imagem. O cuidado da semana fica muito por conta da imagem, né? Então assim, tudo que vocês fizerem vai ser mais notado e aí se tiver algum deslize, alguma coisa também vai ficar mais evidente. Então tem que tomar muito cuidado com a imagem. Com o que fala, né? Como se posiciona. Tem uma semana que você disse isso. Deu quinta-feira, eu pensei, que bom, me livrei. Quinta-noite, me estrepei. Então, é a hora que a gente baixa a guarda. A gente fala que bom, a semana está acabando, mas não, só acaba no último dia. Enquanto não chegou o último dia, a gente tem que ficar atento. Né? Tem que pensar assim, o eclipse vai ser na quinta-feira, 3 dias antes, 3 dias depois, a gente tem que ficar bem esperto. Até domingo tem que tomar cuidado. Vou ficar. E pensar assim no que vocês querem para o futuro, pensar na carreira, se às vezes é melhor ir devagar, mas fazer as coisas com certeza e não se prejudicar por causa disso. E às vezes, gente, aquela tal história do sincerocídio. Não é o que a gente fala, é como a gente fala que faz a diferença. Totalmente a diferença. Então, semana boa para você de Aquário também, mas com calma. Já os piscianos? Bom, tem que pensar no futuro, né? É uma semana assim, as coisas de passado que tendem a voltar esses dias, elas não são para ser revividas, elas são para ser resolvidas. Os piscianos se amarram muito, né, no passado, nas coisas que já aconteceram, e essa semana estimula muito olhar para frente, traz mais clareza, mais consciência do que quer
mas precisa tomar uma atitude e fazer alguma coisa para que as coisas mudem. Os piscianos que têm alguma viagem programada ou estão para essa semana ou para as próximas, essa viagem pode ser importante, pode mudar algumas coisas, ter alguma experiência interessante, assim como os cursos também são muito favoráveis e pode trazer contatos ou ideias que vão refletir na vida profissional deles. Então tem que aproveitar esse momento também, né? Nem que seja para planejar, não tenho nenhuma viagem agora, mas começa a planejar a próxima, ou que sabe curso vem quer uma fazer. ideia depois, não é? Não é? Então, e muita atenção. A intuição deles está super aberta. Então, eles que já são intuitivos têm que ouvir todos os sinais e insights que eles têm essa semana. Que bom. Olha, não esqueça para você seguir Titi Vidal no Facebook. Lá você também tem sempre as previsões. Ah, eu queria anotar e não anotei. Entra no Facebook da Titi Vidal, que lá você tem tudo certinho, tá? titividal.com.br, o site. Ela é astróloga, mas também é taróloga, radiestesista. Dá uma entradinha lá, você vai entender bem o trabalho dela, que é bem complexo. Ou redes sociais todas, Titi Vidal. É fácil. Boa semana para vocês duas. Obrigada. Gente, essa neném tá cada dia maior, graças a Deus. Meu Deus, chega finalzinho de novembro. Nasce.